surgiu no painel do carro um foco de luz, mais ou menos de uns 20 centímetros de circunferência, um foco de luz azul. Aquele foco de luz corria no painel do carro, da esquerda para a direita, assim. Na medida que o foco de luz passava, eu via tudo transparente. Eu via o motor do carro funcionando, eu via o comando de válvula, via a brequinha, as bialas, eu via. Falei, não, o que é isso aqui? Aquele foco passou no banco do automóvel, passou no assoalho do carro, vindo de cima, vinha de frente, né? Passou no assoalho do carro, que cortou o assoalho do carro, eu vi o asfalto passando, ficando para trás. Falei, meu Deus, e eu guiando, eu achava que poderia ser a lua, que muitas vezes dá um reflexo no eucalipto, em alguma área, faz aquele reflexo, né? A sombra no automóvel. Mas não tinha lua. A noite era escura, chovia, aquele foco dele foi embora, aí veio o filamento de luz, um filamento espécie de uma linha cortante, uma linha forte, batia no meu rosto em cheio, e eu não via nada. Eu acendia a luz do carro e apagava para o cidadão não abaixar a luz, porque eu não estava vendo nada. E aquela luz cada vez mais forte. Você pensou que era outro carro que vinha? Eu achava que era um caminhão que vinha com luz alta. Sim. E aquela luz veio vindo, e eu dava sinal de luz, e o camarada não abaixava a luz. Eu falei, puxa, esse carro vai passar por cima de mim. E o automóvel, que ia mais ou menos 100 km/h, perdeu a potência. Eu sei, veio para 80, veio para 50, 30, 20, 10, quando foi de tranco, e parou. Eu me perdi. Eu não sabia se eu estava no acostamento da estrada, estava no meio do leito do asfalto, eu não sabia, perdi. E aquela luz em cima. O que eu fiz? Eu tirei o óculos do rosto, coloquei em cima do automóvel, do painel do carro, e protegi o rosto com o braço, esperando o impacto. Né? Eu fiquei mais ou menos 1 minuto, acho, 2 minutos fiquei. Já era tempo de acontecer tudo, já era tempo de ter trombados, no caso. Aí não aconteceu nada. Eu tiro o braço dos olhos, do rosto, vejo mais ou menos uns 50 metros de distância, uns 30 metros de altura, alguma coisa parada. A impressão que tinha que era uma copa de árvore, de eucalipto, parada. E eu não via bem porque estava chovendo e o vidro todo embaçado. Ainda tentei ligar o limpador do vidro e não funcionava. Fui ligar o automóvel, não funcionava. A luz não funcionava. Eu falei, puxa vida, deve ter dado o circuito, aquele foco de luz, deu um circuito no carro, deve ter queimado a instalação. Dentro do carro fazia um calor terrível. O que eu fiz? Eu abaixei o vidro do carro, né? Pus o rosto para fora e fiquei olhando. Eu achei que era um helicóptero que estava aproveitando a luz do meu automóvel para descer na estrada. Aí depois você veio, coitado, é um helicóptero, esse camarada está perdido. Né? Mas eu falei, eu conheço muito bem o helicóptero, que não pode ser helicóptero. Era um objeto de 5, 6 metros de circunferência, como 2 chapéus emborcados, 2 bacias, sabe? Com aquela aba grande. A presença do objeto, ele se tornava claro o ambiente, já não tinha mais foco de luz. A presença dele se tornava claro. Claro, muito bem. Ele mesmo clareava, né? A presença dele. E eu abri a porta do automóvel, com o pé esquerdo no chão, né? O pé direito em cima do estribo do carro, o braço esquerdo em cima da porta, apoiando e olhando para o objeto. Para mim era um helicóptero. Quando surgiu uma tela que envolveu todo o aparelho, uma tela transparente, na medida que aquela tela envolveu todo o aparelho, a temperatura voltou ao normal, porque antes era bastante quente. E eu estou olhando, falei, o que será isso, meu Deus? Mas não estou com medo. Eu sou um camarada que viajei e viajo para todo lado. Não estava com a mínima ideia de medo, nada que poderia ser, achava que realmente era um helicóptero. Aí surgiu, começou a desprender do objeto, um tubo. Começou a desprender. Quando aquele tubo faltava mais ou menos 1 metro para chegar na asfalto, aí que eu me toquei, falei, meu Deus do céu. Falei, são os tais chamados discos voadores, esses caras vão me pegar e eu vou correr. E eu saí correndo, mas eu queria correr para o lado de Catanduva. Mas se eu saio correndo para o lado de Catanduva, eu ia passar debaixo do objeto. Então eu saí correndo, sentido contrário, para o lado da cidade de Itajubi. O senhor voltando. Eu achei que tinha corrido mais ou menos uns 100 metros, mas não tinha corrido nada. E eu corria. A impressão que eu tinha é que me jogaram uma tira de borracha pela cintura. E na medida que eu ia correndo, sentia dificuldade de correr. Eu passava a mão por trás assim, não tinha ninguém me agarrando. E eu virei automaticamente, olhei naquele objeto, saiu um facho de luz debaixo daquela aba do objeto, em linha reta, um facho de luz mais ou menos de 20 centímetros de largura, em linha reta, uma luz maciça.
Aquela luz bateu no meu automóvel, que o automóvel ficou inteirinho de vidro. Derreteu meu automóvel. Eu falei, mas pelo amor de Deus, derreteu o automóvel? Eu falei, esses caras me derreteram o automóvel. Na impressão do carro. Sei. Esses caras me derreteram o automóvel. E eu do lado de lá, né, eu vi todinho o automóvel transparente, vi o automóvel de vidro. Eu vi os bancos do automóvel e a estrada, falei, mas me derreteu o automóvel, era um automóvel financiado, estava pagando ele com uma dificuldade danada. Falei, ele derreteu o automóvel. E eu desmaiei. Agora, uma situação daquela, chovendo na estrada, né, aquela coisa terrível, né? E eu já de madrugada, quase de manhã, já era umas 4 horas da manhã. Aqui uma revista especializada em ufologia, Destino Especial, que focaliza, né, a nave perto do automóvel, quando apareceu a primeira vez, que ele narrou, o senhor Onilson Páttero narrou para vocês há poucos instantes. Aí foi quando eu desmaiei, aí só fiquei sabendo depois que o guarda rodoviário, passaram o pessoal de Itajubi, que ia para a cidade, já está no mercado, passaram o pessoal de Piruacone, viram um automóvel encostar na estrada, de farol aceso, aquela coisa toda, né? O mapa rodoviário que eu tinha estava em frente do automóvel, a pasta 07 que eu tinha estava aberta, em cima do assento do automóvel, a pasta estava aberta, né? Muito bem. Aí avisaram o guarda rodoviário, o guarda Queiroz. Só caiu no asfalto? No asfalto, no acostamento. No acostamento. Aí avisaram o guarda rodoviário, ele foi lá com a viatura, de acordo com os moços falaram, lá estava. Aí o guarda olhou, ele me contando depois, né? Aí ele ficou em cima de mim, com perna de um lado, outra perna do outro lado, abaixou para me virar, para ver se eu tinha algum ferimento no rosto. Naquele que me tocou na cintura, eu dei um salto grande. Pulei bem alto, porque eu achei que era o pessoal que estava me pegando. Aí o guarda me agarrou comigo, me segurou firme, gritou comigo, disse que ele era a polícia rodoviária, aquela coisa toda, que tinha acontecido. Você ficou transtornado, né? Fiquei. Aí, o guarda, que coisa, rapaz, você está aí? Eu falei, não, senhor, vamos embora, porque o negócio aqui é perigoso, aqui não é fácil. Mas o que houve? Eu falei, não, eu contei mais ou menos o que tinha acontecido. Eu falei, um objeto assim, né? Mas o autor ia passando um caminhão para me carregar de aves que ia para o mercado, ele mandou o caminhão parar, né? Falou, tem mais um companheiro aqui agora, o guarda falou, que para ajudar a pegar esses caras que você está dizendo que ia pegar você. Falei, seu guarda, não é brincadeira. Falou, vamos embora. Não vi ninguém, eu vi um aparelho assim, né? Parou meu automóvel, aquela coisa toda. Aí o guarda juntou o mapa rodoviário que eu tinha que estar para fora e ele falou para mim, mas escuta, rapaz, você estava olhando o mapa rodoviário aqui? Eu falei, não, seu guarda, segurou esse mapa rodoviário, estava dentro da pasta no automóvel, e os documentos lá. Aí ele fechou a minha pasta, fechou o automóvel, e montei na viatura dele e foi para Catambu. Eu falei, o senhor quer o senhor me dar para casa? Foi eu levo o senhor para casa. Mas quando chegou na cidade, ele me levou para o hospital. Cheguei lá no hospital Paulo, a pessoa que me atendeu, a doutora Elia Chedic, o médico atuante da cidade, até hoje lá na cidade. Ele falou, eu encontrei esse moço assim na estrada, deitado. Interessante, senhor Paulo, o seguinte, que eu estava deitado, fiquei deitado de bruço, estava chovendo, a noite chovia. Mas eu só estava molhado a parte da frente, sabe? A parte da frente, a parte do bolso, as costas, apesar de estar chovendo, não estava molhado. Não estava chovendo. Interessante, não estava. Aí o médico me olhou e falou, mas o senhor está todo molhado à frente? Eu falei, o guarda falou, ele está deitado na enxurrada, no meio da estrada, né? Está deitado lá. Mas as costas dele está chuva, tudo bem. Aí o médico me deu uma injeção, né? E eu dormi. Quando foi no dia seguinte, eu levantei, era meio-dia, aí a minha patroa lá em casa, minhas filhas, meus amigos, meus parentes, que eu sabia que naturalmente tinha acontecido comigo. Ele falou, eu vinha vindo lá da cidade de Oswaldo Cruz. Aí você contou para ele? Contei para ele, né? O que aconteceu? Aconteceu um fato assim, sabe aquela coisa. Aí o médico falou para mim, voltar daí, ele me deu hora meio-dia. Aliás, 5 horas da tarde. Falou, daqui 5 dias você volta, eu quero te ver você, quero te acompanhar você. Muito bem. Mas depois dias eu procurei o médico. Quando surgiu manchas no meu corpo, manchas escuras, todo o corpo, mancha. Meu cabelo que é castanho, ficou preto. A minha patroa falou, você está com cabelo preto? Eu falei, lógico, fiquei deitado no asfalto, aquela enxurrada correndo, deve ser o cardume do asfalto. Eu falei, não, o cabelo lavava, não saía por. Aí eu procurei o médico, doutor Elias, estou com o corpo todo machado, aquela coisa toda. Ele olhou. Naquilo ele estava examinando, chegou a equipe de ufologia de São Paulo, o doutor Marcos Bedorov, o doutor Guilherme Verde, o doutor Schoenberg, e uma equipe de ufó de São Paulo, foram lá no hospital e acharam por bem
me levaram para São Paulo para fazer os exames lá, entendeu? Que elas tinham mais recursos, aquela coisa toda. Aí o médico que atravou o doutor Elias falou, tudo bem, doutor, Deus me chama, me manda.